Olá a todos, bem-vindos de volta. O que agora está acontecendo com as eleições nos Estados Unidos é, na verdade, muito parecido com o que ocorreu antes em eleições na América Latina. Aqui para conversar conosco a respeito está Alando Santos. Ele é um jornalista para o Terça Livre, um dos maiores veículos do Brasil. Entramos com ele agora. Ok, Alando Santos, é ótimo te receber de volta ao Crossroads. Muito obrigado, Joshua. É um prazer. Então, eu entendo que você, na verdade, está saindo agora dos eventos ocorrendo na Filadélfia, com a eleição em curso. Acho que antes de falarmos disso, como estão as coisas por aí? Bem, eu posso ver muitas coisas parecidas com o que está acontecendo na América do Sul, porque eu vi muita gente de esquerda usando as mesmas camisetas e podemos nos perguntar quem pagou por isso, certo? Todos eles usando a mesma camiseta, as mesmas placas, tudo igual, e você fica se perguntando quem está pagando por essas coisas. E o que vejo aqui na Filadélfia, porque vim aqui só para cobrir como ia a contagem dos votos, e então eu vejo que o Partido Republicano não está apoiando Donald Trump. E isso é meio triste, para falar a verdade. Bem, sabe, sei que você tem muito entendimento disso porque você é do Brasil e você acabou vindo aqui por algumas das questões políticas ocorrendo lá, porque estavam lhe perseguindo até certo ponto. E você passou por muita coisa, viu muitas coisas lá, e está familiarizado com a política de muitos países na América Latina. Como você compararia o que estamos vendo agora com incidentes pela América Latina, tratando-se de eleições? Bem, antes de tudo, se você comparar os mapas de 2016 e o mapa de 2020, poderá ver que Trump não está perdendo, ou Trump não perdeu a eleição. Você pode ver diferentes lugares com diferentes votos, então você fica pensando, o Trump cometeu algum erro? Ou o Partido Republicano cometeu algum erro? Não. Eles alteraram muitas regras. Claro, eu não sou um especialista nas regras eleitorais americanas, mas posso ver claramente que usaram a Covid para alterar as regras e todo mundo aceitou essas mudanças. E é assim que fazem na América do Sul. No Chile, isso aconteceu, na Argentina, na Bolívia e também no Brasil. Os comunistas gostam de usar a burocracia, mudando as regras, porque eles sabem que nós não somos revolucionários, certo? Não infringimos a lei. Então eles gostam de usar a aplicação das leis para fazer você jogar o jogo deles, com as regras deles, com a música deles, e aí você é obrigado a dançar de acordo com o que eles querem fazer. Agora, muitas pessoas não estão familiarizadas com o que exatamente tem ocorrido na América Latina com as eleições dessa forma, quer dizer, ouvimos a palavra República das Bananas e normalmente se refere a esses governos corruptos que simplesmente fazem o que querem, chamam a si próprios de democracias, chamam a si mesmos de repúblicas, mas na prática os governos fazem o que querem. Sabemos que isso existe. Mas em se tratando de como isso acontece, imaginar que a mesma coisa aconteceria nos Estados Unidos, acredito que seria chocante para muita gente. Você poderia nos dizer o que exatamente está acontecendo em alguns desses países na América Latina quanto à alteração das regras para fazer com que as pessoas as sigam? Bom, primeiro de tudo, gostaria de dizer que o que está acontecendo agora na América é bastante comum, porque somos humanos, não somos anjos. Então fiscalizar a contagem é algo bom, e estamos vivendo entre seres humanos, junto a outras pessoas. E os países como o Brasil, como a Argentina, eles desenvolveram formas de fazer as eleições mais rápidas, com tecnologia progressista e coisas do tipo. Mas é uma mentira, porque você não pode conferir os votos após a decisão ser feita. Então, isso é de tal forma que precisamos ser cuidadosos. O que está acontecendo agora na América trata-se de seres humanos. São pessoas em dúvida sobre as ações de outras pessoas. E qual é a melhor maneira de verificar? É só usando outras pessoas como testemunhas para conferir se tudo está funcionando bem.
Então, na América do Sul, eles mudaram isso com a urna eletrônica e usam softwares para fazer com que as urnas eletrônicas façam o que o dono da máquina quer fazer. Então você vota em alguém e o resultado sai diferente. Como você pode verificar? É uma máquina. Como você pode dizer que a máquina errou? E como você pode contar os votos? Como pode recontar os votos? Não há como. E isso é o que está acontecendo agora no Brasil. E adivinha só, a Smartmatic é a urna eletrônica que estamos usando no Brasil e foi feita pela Venezuela. Isso diz muita coisa. Eu não tenho certeza se aqui na América usam muito equipamentos da Smartmatic. Mas como você poderia estar desesperado com algo que são seres humanos, não é um paraíso. O mundo não é um paraíso. Além disso, eu gostaria de mencionar o fato de que se você pode conferir o voto, é bom. Se não pode conferir o voto, não é como se o Estado fosse meu pai e eu tenha que acreditar no Estado e o Estado não precise provar sua transparência. Para mim, e nós sempre amamos a estrutura da América, porque vocês têm diversas fiscalizações e revisões aqui. Mas agora, isso parece estar se perdendo, porque não pode duvidar. Você não pode duvidar. Não pode dar um argumento diferente ou será censurado nas redes sociais. A grande mídia dirá que você é cheio de teorias da conspiração. E agora o Estado está dizendo que você não tem permissão de dizer isso. Caso contrário, você é contra a democracia. Mas eu gostaria de lembrar, me desculpe, sei que sou arrogante, mas eu gostaria de lembrar a todo o povo americano que a palavra democracia não está na Constituição. Então a Constituição defende a República e não a democracia. Porque esse conceito de democracia que comunistas estão distorcendo hoje em dia não é a democracia que os gregos e os romanos pensaram quando criaram a República. E a América é o único país no mundo onde há ótimas fiscalizações e vistorias. E agora estão distorcendo tudo, mudando tudo. E eu vou ser honesto contigo, Joshua, e com todos os que estão te assistindo agora. Se a América cair nas mãos da China ou nas mãos de qualquer outra ditadura, se a América não for grandiosa novamente, se a América não for forte novamente, se não se fortalecer, então que país no mundo poderá lutar contra essa gente? Me diga você. É difícil de acreditar no que está acontecendo agora na América, porque nós sabemos que fraudes existem em diversas culturas, em vários países, e isso vai acontecer muito, porque somos seres humanos. Mas podemos fiscalizar, e podemos fiscalizar de novo, podemos conferir se tudo correu bem. E eles usam a burocracia para nos fazer seguir as regras. E isso é o que aconteceu. Ninguém vê a mesma onda vermelha e a mesma onda azul, certo? Não vemos isso no país inteiro. O que eu vi lá, e me corrija se eu estiver errado, mas é o que eu vejo. Muitas pessoas apoiando Donald Trump e não desistindo. As mesmas pessoas que votaram nele em 2016 são as mesmas pessoas que estão votando nele em 2020. E as pessoas querendo votar nele e pela América estavam aumentando, não estavam diminuindo. Então, por que isso está acontecendo agora? Eu acredito que é porque a América, o povo americano, precisa compreender que defender a liberdade aqui é maior do que defender a liberdade só na América. Estamos falando de defender a liberdade no mundo inteiro, porque diversos países dependem da força
a força das Forças Armadas da América e do poder econômico que a América já tem. E eu fico pensando, talvez seja a hora de o povo americano entender que não podemos aceitar nenhuma fraude, pensando que, vamos consertar isso daqui a 4 anos. Não, eles não descansam. Os esquerdistas e os comunistas, eles não descansam. Uma vez que conquistem um espaço, eles não pouparão esforços para conquistar o dobro e o triplo. Eles continuam, eles não param, eles não recuam. Se houver algum indício de fraude, isso precisa ser investigado, precisa ser recontado em todos os condados, em todos os estados, em todos os condados, e não acho que isso esteja acontecendo, e lamento dizer isso, mas parece que o Partido Republicano está contribuindo para que isso aconteça, porque o Partido Republicano deveria ser o primeiro e o mais preocupado em defender os votos de Trump. Não sei se estou errado, você pode me corrigir, e muita gente aqui na América pode me corrigir, mas me parece que o Partido Republicano é parte do pântano, é parte da conjuntura que se incomodou com a mudança com Donald Trump. Entendo. Então, o que você está dizendo, essencialmente, é que se as pessoas não pararem as fraudes e os problemas, quando começarem a ocorrer, quando os primeiros indícios dessas questões ocorrerem, se você não os resolver, as pessoas usando esses artifícios não só continuarão a usá-las, mas vai piorar e progressivamente piorar mais e mais, até conseguirem o que querem essencialmente. É assim como normalmente operam? E também podemos nos perguntar por que as pessoas na China, em Cuba, na Venezuela, não estão revidando contra o governo? Porque elas não têm a informação de qualidade. Não é só porque foram ameaçadas pelo governo, mas porque não têm informação o suficiente sobre o que está ocorrendo. E essas ditaduras, elas barram toda a informação do povo. E ao fazer essa censura que eu estou vendo agora contra o presidente dos Estados Unidos da América, eu penso, o que eles vão fazer comigo? O que eles vão fazer com qualquer mídia independente? Porque se eles podem censurar o presidente dos Estados Unidos e nada acontece, eles conquistaram o mundo. Quer dizer, as Big Tech falam como se dominassem o mundo. Elas estão governando o mundo. Elas decidem quem pode dizer isso e aquilo. Elas decidem quando você tem permissão de dizer qualquer coisa. Isso não me soa correto. Agora, Alan, a última pergunta. Se você fosse dizer uma coisa aos americanos, você quer dizer, claro, você acabou de sair dos eventos na Pensilvânia, viu em primeira mão um pouco dos protestos aí, você veio do Brasil, não faz muito, e você tem cobrido muito do que ocorre no Brasil, com o presidente Bolsonaro e as eleições de lá também. Se você fosse deixar um recado aos americanos, com o que estamos vendo agora, qual seria? Bem, eu gostaria de lembrá-los que todos os partidos socialistas e comunistas da América do Sul, e não só da América do Sul, são financiados pelo tráfico de drogas, dinheiro do tráfico de drogas. E eles nunca te dirão isso. Eles destroem tudo o que tocam. E não acreditem quando socialistas e comunistas dizem que eles irão seguir as regras. Você precisa lutar pela liberdade, e a América é o último bastião da liberdade em todo o mundo. É a economia mais forte, a república mais forte do mundo. E se você acredita em esperar mais 4 anos, ou esperar um pouco mais para defender a liberdade, ela vai ruir no mundo inteiro, não só na América. Alan, eu sei que você estava falando sobre como algumas das situações aqui são similares ao que está acontecendo na América Latina. Agora, falando especificamente do Brasil, que semelhanças você vê com a eleição que ocorreu nos Estados Unidos? Bem, quando o Bolsonaro foi eleito, ele estava vencendo a eleição e, de repente, 2 estados pararam de contar os votos na televisão.
São Paulo e Minas Gerais. Esses são estados muito, muito enormes, com diversos eleitores. Não temos esse processo como é aqui, com colégios eleitorais. Nós contamos cada voto no Brasil. Então, de repente, São Paulo e Minas Gerais pararam de contar os votos. E Bolsonaro estava quase vencendo a eleição no primeiro turno. E então ele precisou ir para o segundo turno, após a grande mídia parar de contar os votos. E, é claro, eles estão apenas seguindo essa... Nós temos um tribunal eleitoral no Brasil. É como em Cuba ou a Venezuela. Infelizmente, temos esse tipo de situação no Brasil. Então, eles pararam de contar por, acredito que foi 1 hora. E depois, quando voltaram a contar, Bolsonaro ainda estava na liderança, mas creio que ele venceu a eleição no primeiro turno, sem a necessidade de um segundo turno. Quando vi, na América, a mídia parar de contar os votos, e então tudo estava mudando, eu fiquei pensando se, aqui na América, as coisas estavam ficando mais como no Brasil ou os outros países da América do Sul, porque é muito parecido. A grande mídia e os responsáveis por contar os votos simplesmente pararem, congelarem. E então tudo aconteceu e tudo mudou. Não é a primeira vez que eu vejo isso. É a segunda vez que vejo isso, não só a segunda. Isso aconteceu nos outros países da América do Sul também. Alan dos Santos, agradeço muito, obrigado. Muito obrigado.